Pronto, já está gravando. Eu vou compartilhar a tela. Pronto, só me respondam se vocês estão vendo os slides. Sim. Ah, ok. Então, vamos começar. Então, nós vimos nas aulas anteriores a formação dos gametas, né? Tanto do ovócito ou do óvulo, quanto a formação dos espermatozoides. Hoje a gente vai ver como esses gametas são liberados do aparelho reprodutor feminino e como que vai ocorrer o processo de fecundação. Então, como que eles se encontram lá nas tubas uterinas para que possa ocorrer a fecundação. Então, isso daqui a gente já viu, que é o desenvolvimento do folículo até formar o folículo maduro, que é o folículo de Graafi, que ocorre no ovário, para que, a partir desse folículo maduro, então, ocorra a ovulação e esse gameta entre, então, caia na extremidade distal das tubas uterinas. Então, aqui, essa figura a gente também já viu, o folículo maduro. Aqui nós temos o gameta, que é o ovócito, rodeado pela zona pelúcida e rodeado pela corona radiata. Então, e aqui ele fica presinho às células foliculares pela região do cúmulo zoóforos. O que vai ter que acontecer? Esse cúmulo zoóforos, ele vai ter que ser rompido e esse gameta, ele vai flutuar no líquido intrafolicular, para que ele possa, então, sair do ovário e cair na extremidade distal das tubas uterinas. Aqui, a gente já viu essa figura também. Nós temos aqui o ciclo ovariano e aqui o ciclo endometrial, onde lá no 14º dia, devido ao pico de LH, esse ovócito secundário, ele vai ser liberado, então, do ovário, certo? Bom, o que vai acontecer, então, para que ele seja liberado? Vai ter o pico de LH liberado pela adenopófise no 14º dia do ciclo menstrual de 28 dias. Vai romper o folículo e o ovócito secundário vai ser liberado, rodeado pela zona pelúcida e pela corona radiata. Primeiro fator facilitador para que ocorra a ovocitação. As células da teca interna e da teca externa, elas vão produzir enzimas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, elas vão agir tanto no cúmulo zoóforos, quanto nas camadas celulares, que aqui, ó, a gente tem várias camadas celulares que vão ter que ser rompidas. Então, essas células da teca vão produzir as enzimas para que rompam o cúmulo zoóforos, rompam as camadas celulares. E vai ocorrer também, gente, um aumento da pressão do líquido intrafolicular. E esse ovócito, então, ele vai ser liberado de dentro do útero a partir desse folículo maduro. Então, a gente tem ação do LH, aumento da pressão do líquido intrafolicular e ação das enzimas hidrolíticas da teca interna e da teca externa para romper o cúmulo zoóforos e para romper as camadas celulares, permitindo, então, que esse ovócito secundário ele seja liberado na extremidade distal das tubas uterinas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de transmissão, mostrando, então, exatamente o momento da liberação desse ovócito, e aqui uma imagem do ovário mostrando o momento da ovulação. O que é liberado, então? O ovócito, citoplasma e núcleo do ovócito, rodeado pela zona pelúcida, que é uma camada rica em glicoproteínas e mucopolissacarídeos, e células foliculares que constituem a corona radiata. Ou seja, para que ocorra a fecundação,
que é a fusão lá do material genético do núcleo do espermatozoide com o núcleo, para que ele possa entrar, então, e as suas membranas plasmáticas sejam fusionadas do espermatozoide e a membrana plasmática do ovócito, é sinal de que o espermatozoide ele vai ter que romper tanto a corona radiata quanto a zona pelúcida. E a gente vai ver qual é a reação que vai ter que acontecer para que esse rompimento seja efetivo e ele atinja a membrana plasmática do ovócito. Bom, como ocorre a captação e o transporte do ovócito pela tuba? Ele é captado e transportado ao longo da tuba uterina devido a dois fatores facilitadores, porque, ao contrário do espermatozoide, que tem motilidade própria devido ao flagelo, o gameta feminino, ele não tem capacidade de motilidade própria, então alguém tem que proporcionar que ele seja empurrado quando ele cai dentro da tuba. Em volta da tuba uterina, existem camadas de músculo liso, e esse músculo liso vai fazer um movimento de contração no sentido tuba para em direção à cavidade uterina, empurrando esse ovócito. Além disso, o epitélio de revestimento interno da tuba uterina, ele é um epitélio ciliado. Então, os cílios, eles batem, vocês viram cílios na biologia celular, os cílios, eles batem em uma única direção, e a direção que eles vão bater também é no sentido tuba para dentro da cavidade uterina. Então, aqui a gente tem dois agentes facilitadores para o ovócito, que é movimento contrátil da musculatura lisa da parede da tuba e batimento ciliar do epitélio de revestimento interno da tuba, também em direção à cavidade uterina. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura mostrando o ovócito. Aqui não foi preservada a zona pelúcida e a corona radiata, e aqui o epitélio de revestimento interno da tuba. Ele vai ficar viável para que possa ocorrer a fecundação por aproximadamente 24 horas. Vamos falar um pouquinho, então, dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles vão estar... Desculpa, gente, o barulho é que está tendo obra no apartamento em cima do meu. O sêmen, ele é formado por uma solução extremamente complexa, que é formada pelos testículos e pelas glândulas anexas do aparelho reprodutor masculino, e consiste basicamente de espermatozoides suspensos num plasma seminal. A gente já vai ver a constituição desse plasma. Esse plasma ele vai fornecer osmolaridade e volume adequado para transportar os espermatozoides. E aqui a gente tem a composição do sêmen. Então vão ter os gametas, que são os espermatozoides formados pelos túbulos seminíferos, cuja função é a fecundação. O muco, formado pelas glândulas anexas, que tem uma função lubrificante. Água, né, que vai proporcionar um meio líquido, então também formado pelas glândulas. Vai ter um tampão, uma solução tamponante. Isso porque um dos primeiros obstáculos que os espermatozoides enfrentam quando entram no aparelho reprodutor feminino é que o pH da vagina, ele é um pH extremamente ácido. E para tamponar esse pH ácido, existe ação tamponante, então, do plasma seminal. Senão, a grande maioria dos espermatozoides, eles iriam morrer nesse pH ácido. Tanto é que a geração de vocês não conhece, na verdade, nem a minha geração utilizou esse tipo de método contraceptivo, mas a geração da minha mãe usou. Existe um contraceptivo que era utilizado, que era um diafragma.
É como se fosse um, um anel, onde ele é fechado de um lado e aberto do outro. E ele é móvel, ele é bem molinho. Como ele é fechado de um lado e aberto do outro, nessa região onde ele é fechadinho, era colocado um espermicida, que era um gel de pH extremamente ácido. Aí é dobrado esse diafragma e ele era introduzido na vagina com a parte fechada em direção ao colo do útero e a parte aberta voltada para o canal vaginal. Então existia uma barreira física em relação a ficava tampadinho ali, não ia entrar para dentro do aparelho reprodutor, e o pH ácido para matar os espermatozoides, tá? Então, esse pH ácido, se ele não for tamponado pela ação tamponante, todos os espermatozoides, eles seriam destruídos. Existem nutrientes para nutrir os espermatozoides, existem enzimas que liquefazem o sêmen na vagina, produzido também pela vesícula seminal e pela próstata, e existem prostaglandinas, produzidas pela vesícula seminal, e que vão fazer o quê? Essas prostaglandinas vão estimular a contração da musculatura lisa do canal vaginal, ajudando a contrair e empurrar os espermatozoides para dentro do aparelho reprodutor feminino. Ou seja, a contração da musculatura lisa do canal vaginal é um fator facilitador para os espermatozoides, porque contrai no sentido do meio externo para dentro do aparelho reprodutor feminino. O que vai ter nesse sêmen? A primeira fração, que é eliminada no momento da ejaculação, ela é uma fração relativamente pequena, é um líquido claro, bem viscoso, originado basicamente a partir das glândulas uretrais e bulbouretrais, e praticamente não tem espermatozoides. A segunda fração é um volume bem maior, vai ter uma secreção basicamente da próstata, juntamente com a grande maioria dos espermatozoides. E a fração final, que também é um volume menor, é o esvaziamento das vesículas seminais com ainda alguns espermatozoides. A gente vai ter a liberação de aproximadamente 300 a 400 milhões de espermatozoides são liberados no momento da ejaculação. E é uma população, é claro, heterogênea. Por que heterogênea? Porque os espermatozoides vão estar distribuídos de forma heterogênea em termos de material genético. Em termos principalmente quando a gente fala heterogêneo, a gente está falando porque alguns vão estar carregando o cromossomo sexual X e alguns vão estar carregando o cromossomo sexual Y. Quem define o sexo genético é o espermatozoide. Por quê? Porque o ovócito, ele é XX. Então, ele sempre vai estar carregando o gameta feminino. O trajeto do fundo da vagina até o primeiro terço da tuba uterina, que é o local onde ocorre a fecundação, porque, ao contrário do que a gente pensa, a fecundação ela não ocorre na cavidade do útero. A fecundação ela ocorre na extremidade distal da tuba, no primeiro terço da tuba uterina. Esse trajeto é um trajeto de aproximadamente 15 centímetros. E aqui tem dois fatores ativos e fatores passivos. Fator ativo é a mobilidade própria do espermatozoide devido ao movimento flagelar. E o fator passivo é a contratibilidade lá da musculatura lisa do canal vaginal, tá? Do aparelho reprodutor feminino. São dois fatores, então, facilitadores para os espermatozoides. Bom, aqui a gente tem o canalzinho vaginal e aqui a gente tem o colo do útero.
o primeiro obstáculo do espermatozoide, a gente já falou, que era o pH ácido da vagina. O segundo obstáculo é um obstáculo físico. Por quê? Porque aqui a gente tem o quê? O estreitamento para formar o canal vaginal. Então, aqui nem todos os espermatozoides vão conseguir passar. Aqueles que passam, lembram que o endométrio, ele está na fase secretora, tá? Então, aquelas glândulas endometriais, elas estão produzindo muco. Esse muco que vai estar presente aqui na parede do útero pode atrapalhar a mobilidade de alguns espermatozoides. Então, também é mais um obstáculo que os espermatozoides vão enfrentar. E, por fim, aqui vai estar, bem onde está a bolinha vermelha, vai estar o ovócito, mais ou menos, tá? Ou seja, os espermatozoides, eles têm que adentrar a tuba uterina. E aqui eles vão enfrentar um outro estreitamento. Esse outro estreitamento... esqueci de falar, gente, desculpa. Aqui ainda no canal vaginal, existe o muco cervical. O muco cervical também é mais um obstáculo para o espermatozoide. E, finalmente, aqui existe um estreitamento da junção que a gente chama de útero tubária. Um pseudoesfíncter, ou um esfíncter funcional, que a gente chama, tá? Então, aqui, como estreita, por que é pseudoesfíncter? Porque um esfíncter verdadeiro, ele tem capacidade de abrir e fechar. E esse daqui, ele não abre e fecha, ele é só um estreitamento. E outros dois obstáculos que os espermatozoides que conseguirem entrar na tuba uterina vão enfrentar eram aqueles agentes facilitadores para o ovócito, porque a contração da musculatura lisa da tuba é neste sentido, e o batimento ciliar é neste sentido, e o espermatozoide está vindo no sentido contrário. Então, a contração da musculatura lisa e o batimento ciliar são obstáculos para o espermatozoide, enquanto que são agentes facilitadores para o ovócito. Por que é obstáculo? Porque está ocorrendo no sentido contrário do batimento flagelar, que é o movimento que o espermatozoide aqui, ó, ele vai estar nadando, aqui ele está no interior da tuba, olhem os cíliozinhos aqui, ó, tá? E aqui o espermatozoide. Bom, esse espermatozoide, ele vai ter que se tornar capacitado. É uma série de eventos que vai ocorrer, então, no trajeto que ele vai estar realizando entre o útero e a tuba uterina. Primeiro evento, remoção de glicoproteínas e líquido seminal da região do acrossomo. Então, ele tem que liberar tirar essas glicoproteínas e o líquido seminal da frente do espermatozoide, da região do acrossomo. Vão ocorrer mudanças na composição da membrana, aumento do batimento flagelar, da motilidade e a ativação dos receptores de membrana. Ocorrendo esses três eventos, vai ocorrer a reação acrossômica. Lembram quando a gente estava estudando o espermatozoide, que a gente falou da formação do acrossomo, que era a partir das cisternas do Golgi que se fusionavam e aquele acrossomo ia recobrindo todo o núcleo? Mas ele é uma vesícula e ele acumula no seu interior duas enzimas que são extremamente importantes. Essas enzimas são a hialuronidase, está escrito errado aqui um D, está escrito hialuronidade e hialuronidase, tá? E a outra enzima é a acrosina. Elas têm que ser liberadas. Como que vai ser essa reação acrossômica? Aqui a gente tem o acrossomo intacto e vão ocorrer múltiplas fusões na membrana dessa vesícula do acrossomo. Como ele vão ocorrendo essas múltiplas fusões, pontos de fusão da membrana do acrossomo, ele vai liberando as enzimas até que desapareça por completo o acrossomo. E quando ele vai fusionando, se tem enzima dentro, as enzimas vão sair. E essas enzimas, a hialuronidase, ela é responsável
por quebrar, destruir as células da corona radiata, permitindo que ele penetre a corona radiata, e a acrosina vai permitir a penetração da zona pelúcida. E, então, a membrana plasmática que foi exposta aqui vai poder se fusionar com a membrana plasmática do ovócito, para que ocorra a liberação, então, do pronúcleo masculino, contendo o material genético no interior do citoplasma do ovócito. E aqui a gente tem a reação acrossômica acontecendo, tá? Ó, liberando as enzimas, vai fazer uma ponte e as duas membranas aqui vão se fusionar para que esse pronúcleo seja liberado. Agora, observe uma coisa aqui. No interior do ovócito, a gente tem esses grânulos aqui que são provindos do aparelho de Golgi. Eles são chamados de grânulos corticais. A partir do momento que as membranas se fundem e que esse material genético ocorre a fusão das membranas para que possa ocorrer a liberação do material genético do pronúcleo masculino no interior, e ocorre o que a gente chama de reação cortical. Esses grânulos aqui, que contêm uma grande quantidade de mucopolissacarídeos, liberam o seu conteúdo interno para fora, tá? E esse conteúdo, ele vai inibir os receptores de superfície que vão impedir que outros espermatozoides façam a fusão da membrana, indicando que já houve a fecundação, impedindo que outros espermatozoides façam a fecundação. E esses grânulos corticais liberando, eles vão formar, liberados para fora, o seu conteúdo interno, eles vão formar uma membrana, que é chamada de membrana de fecundação, que a gente já vai ver como que vai formar uma região densa de mucopolissacarídeos. Então, agora a gente já falou um pouquinho da fecundação, ó. Então, a passagem do espermatozoide, inicialmente aqui mostrando as células da corona radiata, depois, devido à ação das enzimas liberadas pelo acrossomo, e também devido à movimentação da cauda, né, do flagelo, ele vai batendo e vai eliminando células da corona radiata. Em seguida, aquela outra enzima, a acrosina, vai agir sobre a zona pelúcida e vai romper a zona pelúcida também. Ó, adere à zona pelúcida, passa através da zona pelúcida, ocorre a fusão das membranas do ovócito e do espermatozoide. Aí, os pronúcleos vão ser liberados no interior do ovócito e, em seguida, vai ocorrer o quê? A reação cortical. Tem um videozinho aqui da reação cortical, ó. Então, os grânulos são formados. Esses grânulos vão ficar abaixo da membrana plasmática. E quando ocorre a liberação do material genético, ocorre, aqui está chamando de envelope de fertilização, ou também chamado de membrana de fecundação. As enzimas contidas, então, na reação cortical são liberados, modifica-se a zona pelúcida e inativa os receptores para espermatozoides na membrana do ovócito, impedindo que outro espermatozoide faça a fecundação. Aqui, ó, o início da formação da membrana de fecundação, formado pelo conteúdo interno dos grânulos corticais, e aqui a membrana de fecundação já formada, e aqui o pronúcleo, o corpúsculo polar, tá certo? Aí o que vai acontecer? O contato do espermatozoide com o ovócito ativa o término da meiose 2. Lembra que ele ficava parado lá na meiose? E forma o segundo corpúsculo polar. E aqui a gente tem o pronúcleo. E nessa imagem aqui, nós temos as setinhas apontando aqui, ó, uma estrutura redondinha
E aqui, outra estrutura redondinha. São os dois pronúcleos. Pronúcleo feminino e pronúcleo masculino, ou ao contrário, porque aqui não dá para a gente saber, tá? Aqui, observem a membrana de fecundação, formada pelo conteúdo interno do conteúdo interno dos grânulos corticais. Ocorre o crescimento, duplicação do material genético e a fusão dos pronúcleos. E por último aqui, gente, os principais eventos, então, da fecundação. Passagem do espermatozoide pela corona radiata, adesão à zona pelúcida, passagem através da zona pelúcida, fusão das membranas plasmáticas, penetração do pronúcleo masculino no ovócito, reação cortical, ativação no término da meiose 2, formação dos pronúcleos masculinos e femininos, fusão dos pronúcleos e a singamia, que é quando a gente tem o material genético feminino e masculino formando o zigoto, tá? E aqui a gente tem nessa setinha, em tempo, alguns eventos. Bloqueio da polispermia, 10 segundos, fusão da membrana do espermatozoide com o ovócito, 30 segundos depois, a reação cortical, 1 minuto depois, a completa fertilização da membrana, cerca de 2 minutos aqui, ó, descondensação do material genético, fusão dos pronúcleos, cerca de 12 minutos, 20 minutos depois, a gente tem o início da síntese de DNA, e cerca de 90 minutos depois, a gente vai ter já a primeira clivagem, e 10 horas depois, a gente já tem a gastrulação. Esses eventos aqui, eles vão ocorrendo ao longo da tuba uterina, tá certo? Essa primeira clivagem e até formar a mórula, formar a blástula, ainda vai ocorrer na tuba uterina. Ele vai chegar um indivíduo mais no endométrio, lá na cavidade uterina, ele vai chegar como uma grande quantidade de células, formando uma estrutura já mais desenvolvida. Eu acho que era isso, gente. Hoje é a aula mais curtinha. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Nos obstáculos do ovócito, seria só a ausência de mobilidade própria dele? Porque o ovócito ele não vai ter obstáculo nenhum, né? Então a característica dele é que ele é dependente da mobilidade da musculatura lisa da tuba e dependente do batimento do epitélio ciliar. Ele não tem outro obstáculo. Quem tem muitos obstáculos são os espermatozoides. Tá? Beleza, obrigada. De nada. Mas, professora, tipo, para ele ter que sair, para o ovócito ter que sair do folículo, não é um obstáculo também? Ou não considera isso? Não considera como obstáculo, não. Porque é a função dele, né? Durante a ovulação ali. Então, a gente poderia dizer assim, e na verdade, são as camadas celulares, mas ele tem algo que seja capaz de digerir as camadas celulares, que são as enzimas hidrolíticas. Então, eu acho que a gente não considera, não, como obstáculo. Tá bom, já tem uma solução, né? Então, seria um obstáculo. Exatamente, né? Ele tem um mecanismo para romper esse obstáculo, né? Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Ô, prof. Oi? O óvulo ele fica 24 horas disponível depois que ele sai, né? Isso, aproximadamente, né? Às vezes pode ficar 36 horas, até dependendo
48 horas ele fica viável. Tá, daí quando ele não tá mais viável e a menstruação só vai descer depois de mais 14 dias, ele fica ali no mesmo lugar ou ele desce já? Não, ele involui, ele morre por apoptose, Tá. tá? Uhum. Beleza. Tá bom. Mais alguma dúvida, meninas? Então era isso, gente. Prof, boa Oi. tarde. Eu fiquei com uma dúvida, mas era da videoaula mesmo. Tá, pode Tem falar. um termo que você citou na remoção de glicoproteínas e líquido seminal, que é aumento da motilidade. Seria a motilidade do flagelo? Isso, exatamente. O flagelo vai bater mais rápido. Aí o espermatozoide fica, a motilidade, que é a capacidade dele de nadar, né, vai ser maior, porque o flagelo bate mais rápido. Ah, tá. Tava com dúvida pelo termo mesmo, que eu nunca tinha ouvido falar. Ah, então tá bom. Entendi, obrigada. De nada. Então tá bom, meninas. Então um bom final de semana, um bom feriado para vocês. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Daí a gente já vai ver a primeira semana do desenvolvimento, tá bom? Essa daqui, assim que eu já... Daqui a pouquinho já eu coloco a aula gravada lá para vocês também, tá? Tá bom, prof. Obrigada. Bom De final nada, de semana gente. e bom feriado, né? Obrigada, muito obrigada para vocês também. Tchau, Beleza. tchau. Tchau, gente.